Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acabei de postar, um vídeo falando sobre cenografia, as origens e tal, e aqui nós iremos ver mais alguns exemplos. Então, só retomando, cenografia é a arte dos cenários, é você cuidar em como estará aparecendo no palco. Porque quando nós falamos em palco, muitas vezes nós temos a ideia dele mais nu, né, sem muitas coisas, só o por exemplo, aqui, né? Aqui tem pouquíssimos enfeites, então você entende só como o chão e as cortinas. Só que a cenografia ela pode ser muito mais detalhada. Então você tem desde umas que são naturalistas, né? São parecidas com o real, como se fosse uma casa. Imagina como se estivessem filmando uma novela, como por exemplo aqui. Não está carregando muito bem, mas dá para ver. Como pode ser uma coisa mais abstrata, mais solta. Então aqui o cenário, você tem essa lua roxa e os atores andam por lugares acima. E elas podem ser elaboradas, elas pensam vários detalhes, desde que tipo de história você quer contar, a movimentação dos atores, se ela vai interagir com o cenário ou não, se vai ter mudanças. Cenários infantis costumam ser bem coloridos. E aí, quando você pensa o cenário, você tem que pensar em todas as questões, seja as práticas, o ator entra por aqui, sai por aqui, seja as questões de iluminação. Imagina que você vai colocar uma luz azul aqui. Não vai combinar, isso daqui é uma coisa de época. Essas lâmpadas provavelmente. Eita, tá passando um guardinha aqui. Essas lâmpadas provavelmente são aquelas lâmpadas incandescentes. Você pode fazer um cenário móvel. Então, um cenário que ele tá de um jeito e aí você muda e ele vira outra coisa. Você tem desde cenários mais simples, esse daqui você tem a escada, uma coluna e os dois atores em conversa. Como eles podem ser mega elaborados. Os cenários, antigamente, eles eram muito mais um papel de parede, só para saber onde estava acontecendo a ação. Já tem outros que, olha só, são completamente bem articulados. Só tem que lembrar justamente isso. Como a plateia tá de um ângulo para ver só uma coisa, a não sei que você esteja falando de um cenário de um teatro arena, você tem que pensar nisso, né? Qual a visão que o personagem, que a plateia irá ter, como os atores vão se posicionar. Então aqui, isso daqui é Pequeno Príncipe, quer ver? Avião, a roupa azul é do Pequeno Príncipe. Que mais? Precisa gastar muito? Depende da proposta. Isso daqui, por exemplo, foi feito só com caixas de feira. Então aqui os banquinhos, caixas de feira, deve ter as velas, um quadro, um pano branco e tá ok. Jogam as luzes. Você pode fazer o croquis do cenário, então você faz um desenho de como você pretende que ele fique e depois compra os móveis, ou enfim. Os primeiros cenários, aqui ó, era a arquitetura de um teatro antigamente, não era um espaço fechado. Você tinha arquibancada, os atores ficavam aqui, por isso eles tinham que falar muito alto. E o cenário tem que entender uma coisa também. Diferente, assim como na arquitetura, ele é pensado para ser um espaço. Mas por mais que ele tenha que ser um espaço real, um espaço que seja para substituir a realidade, né? Como por exemplo aqui, que tem sofá, piano, tenho que lembrar que quando você está na sua casa, você não monta tudo apontando para uma parede. E o segundo ponto que na verdade eu queria comentar é que quando você monta o cenário, nem tudo precisa ser de verdade. Então, por exemplo, essa cadeira aqui ela pode ser completamente de papelão, que o ator ele não vai sentar, ela só está ali para poder dar a entender que aquele cenário é uma sala de estar ou coisa do tipo. Aqui essa biblioteca, não precisam ter livros. Aqui dá até a imagem tá ruim, não dá para ver direito. Deixa eu ver se eu abrir ela numa página diferente. Enfim, deixa quieto. Mas é uma pintura de biblioteca, ou seja, não são livros de verdade, é apenas a pintura de livros. Ou seja, eu sei que é uma biblioteca, mas não necessariamente eu preciso que eles sejam reais. A cenografia ela tem essa liberdade, né, que os objetos eles podem ser falsos, eles precisam apenas parecer.
assim como eles podem ser de fato aquilo que parecem. Então aqui eu não precisei fazer caixas de papelão que lembram uma caixa de feira, não. Eu pego a caixa de feira, ponto, acabou. Aqui esse quadro, ele tanto pode ter sido uma fotografia. Deixa eu ver aqui se abre. Até falando sobre um curso de cenografia, vejam só. Ele tanto pode ser. Vamos continuar aqui. Ele tanto pode ser uma foto, como mais provavelmente uma pessoa só imprimiu e enquadrou. E aí colocou como se fosse uma fotografia antiga. As luzes influenciam muito de como você quer transparecer, né, o ambiente e tal. Aqui, ó. Rede Globo, boca de cena, cenografia brasileira. Então, você tem uma preparação que, por exemplo, essa cadeira, muito provavelmente o cara não senta aqui de fato. Ele vai sentar mais aqui, ou não. Depende muito de qual objetivo. É ser real, é parecer uma fantasia, é uma cenografia inventada. Quando você pensa cenografia de teatro, tem isso da plateia. Se é um filme, você pode pegar um espaço inteiro e aí só mudar a câmera de lugar. A arte da cenografia, jazz teatro. Aqui já é uma pintura antiga de como era. Enfim, eu só queria mais mostrar esses exemplos porque se eu fosse baixar foto a foto para deixar anexado para vocês, acho que seria muita coisa. Cenografia. Então, ó, eu posso pirar na batatinha completamente. Depende muito da proposta, de qual a peça que eu quero fazer, de que sentimento eu quero passar para as pessoas, de quanto eu tenho de dinheiro para gastar nessa parte. Por exemplo, aqui o pessoal deu uma boa economizada e só tem a tela. Então aqui, cenografia, soma teatral, 6 telas, 2 metros por 6 metros. Então você tendo a tela, você coloca no fundo, pronto, tá pronto o cenário. Não preciso, de fato, construir uma casa, construir um balcão. Não, desde que eu tenha a ideia que lembre, já é suficiente. Vejamos outros. Aqui teatro de bonecos. Tá passando algum caminhão lá fora, tá fazendo esse barulho, perdão. Que mais? Posso brincar com luz e sombra, então eu coloco uma luz, faz uma sombra no fundo. Posso criar cenários completamente fictícios, então completamente grudado com a TV. Os atores aqui, eles não vão ser como se fossem brinquedos. A ideia pode ser essa, né? Uma caixa de brinquedos. Cenografia no teatro, a questão da iluminação. As cores modificam bastante a maneira como você vê. Como fazer cenário para teatro fácil. Cenário, teatro com papelão. Árvore para cenário de teatro. Aí, ó, você acha de tudo. Vamos colocar esse cenário com teatro para papelão para ver o que aparece. Aqui, ó. Uma sala de aula. Se você fizer, por exemplo, aquele teatro de bonecos, fantoches ou coisa do tipo, você faz o seu espaço. Teatro com sombras. Vamos voltar na outra página. Aqui são imagens que eu simplesmente coloquei cenário em teatro. Vamos. Deu Enter e já apareceu aqui. Mas ó, tem sala, papelão, circo, Paixão de Cristo, medieval, fundo do mar, Alice no País das Maravilhas, deserto. O que eu quiser. Espetáculo Domésticas traz relatos para rir e pensar. Você vê que o espetáculo chama Domésticas, então você imagina que seria o quê? Teria vassouras, rodos, panos, alguma coisa ligada à profissão. Que seria uma casa, não. Os personagens estão sentados, tem os uniformes das domésticas e pronto, essa é a única referência que você vai ter. Ou seja, o cenário ele pode ser livre, depende muito de qual a intenção, do que você quer fazer, de qual mensagem você quer passar. O cenário por si só já conta uma história. Já cria um ambiente, pode ser uma crítica ou não. Então, vamos analisar uns últimos. Eu adoro esses cenários que são simples, porque aí deixa o trabalho todo pro ator. Quando você tem um cenário muito cheio de coisas, você às vezes não presta atenção no ator porque você está analisando, né, curtindo as outras coisas. Enfim.
Acho que é isso. Ah, aqueles efeitos. Fica bonitão. Uns guarda-chuva. Hoje em dia é muito comum o pessoal utilizar data show. Então eles jogam, ao invés de imprimir, por exemplo, construir, eu jogo um data show gigante no fundo e os atores que lutem. Enfim, acho que é isso, deu pra entender. Por hoje é só e até a próxima aula.